Oi pessoal, hoje a gente tá aqui na casa da Andressa. A Andressa comprou essa casa conosco faz pouco tempo, fiquei até surpresa, a casa tá linda, tá toda decorada, eles estão assim, super da vida americana. Super adaptados. Se adaptando, né? Algumas novidades, algumas palavras novas que a gente vem aprendendo, mas estamos bem, estamos, graças a Deus, conhecendo a cultura, né? O processo deles foi super legal, a gente achou a casa que eles queriam, a casa ficou linda, tem um fundo lindo, estão na área que eles queriam. A gente tá aqui, na verdade, quase que na divisa meio que entre Winter Garden e Claremont, que foi uma coisa que a gente conversou bastante quando a gente estava pensando na casa, no terreno, e acho que acertamos, assim, tá indo super bem. Sim. Eles mudaram a família inteira, né, Andressa? Essa questão de Winter Garden é até engraçado porque a gente sempre foi, né, naquele ritual, vamos pra Winter Garden ou Windermere, a gente nunca veio pra Claremont, né? E eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha dado atenção. Até que vocês vieram com a proposta, né? E eu falei, não, deixa eu conhecer Claremont, né? E aí a gente veio pra cá, conheceu a cidade, e é uma cidade apaixonante, assim. Eu acho que se eu tivesse vindo pra cá antes, eu não ia ter pensado em outro lugar, porque é uma cidade linda, tem escola boa, a vizinhança é muito legal, o centro, é um centrinho legal, a estrutura da cidade. Que legal. É tudo muito legal, me surpreendeu muito a cidade, assim, adoro Claremont. Olha que legal, a gente fala disso e é super legal isso que na verdade, é legal que você tá falando, porque às vezes a gente vem com sugestões, é claro, a opção é de vocês, mas conforme a gente vai conversando, a gente vai entendendo o que vocês buscam, às vezes a gente mesmo fala, poxa, vamos olhar esse outro lugar? Então, assim, eu acho que uma das qualidades, uma das coisas muito legais de vocês foi sempre ter, assim, essa mente aberta a sugestões. É claro que a decisão sempre vai ser de vocês, porque é vocês que têm que sentir e conseguir se imaginar no lugar, aquela coisa toda, mas... Uma coisa que a gente sempre fala, quando você vem pra América, você tem que vir com a mente aberta, né? Você tem que deixar o Brasil de lado e abrir a mente, assim, né? Pra coisas novas, lugares novos, porque você acaba perdendo a oportunidade pra vir com aquela coisa, eu sigo o youtuber XYZ, ele fala que lá é legal. Mas, poxa, aqui na América tem muita oportunidade, tem muitas coisas pra todo mundo, todos os gostos, né? Todos os estilos de vida. Tem pra tudo, mas é muito legal, assim, porque a gente sabe, é uma insegurança, é uma decisão difícil, então a gente tem medo, mas às vezes você dando a oportunidade, é o que a gente fala assim, só dá a chance de conhecer esse lugar, ou pode ser uma coisa legal. E foi muito legal. A gente, dentro de umas... Acho que a última inspeção da casa, já não sei, a gente tava conversando e você falou, André, a gente tá adorando. Então a gente fica super feliz. Então essa é uma dica que a gente deixa sempre, assim, o processo, ele é legal. Tem a parte burocrática, claro, mas a gente estando em sintonia e vocês estando com essa mente aberta a entender o que vai ser diferente, porque tem coisa que vai ser diferente, não importa o que a gente faça, mas a gente conseguindo ter essa sintonia, eu acho que a gente chega no denominador comum, que o resultado é legal pra vocês, não é pra gente, é sempre pra vocês. Com certeza. Mas o nosso papel de estar aqui há tanto tempo, às vezes a gente vê que não é só o imóvel em si, ou até o empreendimento em si, mas é o conjunto, o que tem em volta, que tipo de rotina, tem uma área com muito verde, área com muito lago, área que é mais moderna, área que é mais, enfim, afastada. Todo mundo, né? Então depende da rotina, depende do que as crianças querem, então é isso que a gente tenta fazer e tentar casar, imaginar, baseado no que a gente entendeu de vocês, o que provavelmente faria sentido, e aí a gente vai analisando as opções e vocês que batem o martelo. Então, nisso eu acho que foi legal. Na minha opinião, a casa está linda. Tá super linda, a planta, enfim, tá tudo muito legal. A planta é maravilhosa. Tudo funcionou, tudo foi legal. Graças a Deus, assim, foi até engraçado, né? Eu gostaria até de compartilhar com vocês essa história. A gente já vinha há algum tempo pesquisando, olhando, e a gente não encontrava a casa que a gente queria com as condições que a gente conseguia pagar. E vai num lugar, vai no outro, e a gente olhava a planta ou olhava as condições de pagamento, e a gente falava, não tá batendo, né? Não tá... E aí um dia eu falei pro meu marido uma noite, falei assim, quer saber? Eu vou jogar pro Cosmo. Eu vou imaginar a casa que eu queria e vou jogar. E aí eu falei assim, tô pensando numa casa com vista pro lago, com uma varanda enorme, com uma garagem. Juro por Deus, no dia seguinte eu tava no trabalho, meu marido me liga, eu falo assim, eu achei a casa e dá pra pagar. Eu falei, não, você tá brincando, deixa eu ver.
Foi assim, eu joguei e veio, sabe? Foi muito engraçado. Mas, olha, comentários, parece bobeira, mas às vezes é isso aí. Quando a gente tenta, não é perder o controle, mas a gente entende que assim, talvez eu não consiga controlar tudo, sabe? Eu falo assim, aquele famoso, se for pra ser, vai ser. Deixa aparecer. E acontece. Então, às vezes a coisa flui. Aqui, realmente, essa casa, ela traz, acho que tudo, talvez uma coisa ou outra, mas quase que literalmente tudo que era uma coisa que vocês queriam. Era vista, era o espaço, era a varanda, era o escritório, era a garagem, tudo era o espaço para as crianças, era a área integrada, enfim. Traz tudo. Então, quando a gente trabalha junto, quando a gente pensa junto e tá aberto a sugestões e do meu lado também, tentar prestar atenção naquilo que vocês estão falando e não naquilo que eu penso que é bom. Sim, isso é muito importante. Acho que a gente consegue se alinhar. Então, nisso, mais uma vez, assim, tô super feliz. É muito legal estar aqui e escutar, porque a gente fica feliz, a gente participa, né, desse processo todo, desse caminho todo, então é super legal. Agora, então, nisso, assim, super feliz e te agradeço. Uma pergunta, talvez, uma curiosidade, assim. Tem alguma coisa, agora que vocês estão aqui no dia a dia, morando, assim, sabe? Acorda, vai dormir aqui, vai no mercado, é o dia a dia. Sim. Começa a sentir mais a rotina. Tem alguma coisa, se é que tem, espero que sim, que tem algo que talvez te surpreendeu, assim, que você não imaginava que você fosse adaptar, ou que você pensou que ia ser ruim, talvez, ou difícil, e que não foi, que foi mais legal do que você imaginava? Tem duas coisas, né? Uma é a localização, né? Porque não conhecia Clermont, enfim. E assim, aqui onde a gente tá, a gente percebeu que a gente tá perto de tudo. A gente tá perto de rodovias, a gente não tem que pagar 1 milhão de pedágios, né? Porque dependendo aqui em Orlando onde você fica, tudo é pedágio. Aqui você não tem que pagar 1 milhão de pedágios pra ir pra qualquer lugar. E eu tô perto de Target, de Publix, assim, nossa, a localização daqui é perfeita. Aí a gente não fazia ideia, a gente descobriu depois que a gente mudou, né? A gente até sabia, lá tem a Avenida A50, que tem comércio, isso a gente sabia. Mas a gente não sabia como a gente tava perto de tudo. Né? No dia a dia que você sente realmente. Né? Pra levar meu filho na escola é 5 minutinhos e tal. E assim, isso surpreendeu muito, né? A localização e também a questão da escola. Porque todo mundo, pelo menos no nosso caso, a gente tem 2 filhos pequenos, né? Um tá em idade escolar, outro tá em idade pré-escolar. E a nossa maior preocupação era, eu quero ir pra cidade A, B e C porque tem escola A, porque tem escola boa, porque, né? E aí quando a gente foi ver Clermont, a gente falou, nossa, ninguém fala de Clermont, será que as escolas são boas, né? E aí a gente foi pesquisar e entra em site e a gente viu que tinha escolas muito boas aqui, né? E falamos, bom, né, vamos ver, né, vamos entender, porque assim, a gente vem de outro país, então eu não tenho como ter certeza se aqui vai ter uma escola boa, não boa, eu não sei o que é uma escola boa nos Estados Unidos, o que é efetivamente boa ou não tão boa, comparado com o quê, né, é a base de comparação que a gente não tem, mas é o medo da mudança, talvez, que deixa a gente, ou vocês, né, no caso, mais apreensivos, talvez. Exatamente. E às vezes a gente fala assim, aquela escola é ranking número 1, mas será que pro meu filho, né, vai ser a escola adequada? A gente não tem como saber, né? E a gente falou, bom, parece uma cidade legal, com escolas boas, pessoal falando bem das escolas, né? Então vamos cair pra dentro. E assim, a gente se surpreendeu muito com a escola, muito, assim, foi uma surpresa positiva, assim, que pegou a gente mesmo, eu não esperava que a escola daqui era tão boa, digo aqui da cidade, porque é a cidade que eu vivo, mas eu, conversando com colegas, eu vejo que é o esquema, né, de todo o estado, de todo o país. E assim, claro, meu filho teve aquelas primeiras semaninhas de estranhar a cultura, né? Que não é uma mudança só de idioma, né? Sim. É uma mudança cultural. É né? O comportamento. Exatamente. É um pouquinho diferente. O jeito de falar. E assim, ele teve aquela semaninha, né? Um pouquinho mais de adaptação, mas a gente foi conversando e tal. E assim, depois de um mês que ele tava indo, ele tava adorando, tava super adaptado. E assim, falando de verdade, qual que era o meu maior receio? No Brasil, eu sempre fui muito próxima às professoras. Eu tenho todas as professoras dele, WhatsApp, rede social, sempre gostei muito de participar da escola. E eu pensei aqui, será que lá nos Estados Unidos, né, eu vou poder participar da escola assim? Sim. E eu vou poder participar da vida escolar do meu filho do jeito que eu participo no Brasil? Será que eu sendo imigrante, não falando a língua direito, será que o professor vai me olhar com que visão, assim, nossa, né, ele vai se aproximar de mim? E eu me surpreendi, porque assim, até mais.
a escola te chama, a escola te obriga a participar. Mesmo você não querendo, você acaba participando. Você e seus filhos, vocês são incluídos automaticamente. E não é porque, eu não falo inglês direito. Não, assim, se eles percebem que vocês são os pais, que gostam, que querem participar, eles incentivam, você tem o seu espaço, você é respeitado por isso, você enfim, seu filho também, você vê que eles admiram quem quer participar. E assim, eu me senti muito acolhida. E eu Essa vejo era que a minha meu pergunta. filho Você também se foi sentiu, muito acolhido. Assim, não bem recebida? Ia ser minha pergunta, né? Você sentiu algum tipo de, eu não vou dizer preconceito, mas de resistência? De tipo, você não fala inglês perfeito? Não, de maneira alguma. Eu tive um susto no começo, mas foi um susto de quem tá vindo de outro lugar que não conhece, né? Onde tá indo. Eu tive um mini susto no começo porque eles fazem uma primeira prova, né? Quando a criança vem de fora, que é pra testar os conhecimentos básicos e tal. E é uma prova, assim, que eu falei, meu Deus, parece um vestibular, né? Pra uma criança que entrou na primeira série, né? Não fala nem português direito, que dirá inglês. Inglês, né? E veio assim, documentado quais eram as habilidades dele. E realmente, né, veio escrito uma coisa que eu já sabia, que ele não é uma criança fluente, obviamente, mas por ele já ter estudado em escola bilíngue e tal, então ele sabe se comunicar e sabe entender. Mas a fluência dele era 0, né? Sim. E veio tipo assim, não, porque teve um desempenho abaixo, que não sei o que, não, eu olhei e falei assim, gente, né, danou-se. E aí na semana seguinte a professora ligou pro meu celular e falou assim, olha, eu preciso marcar uma reunião com vocês pra falar sobre desempenho e tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha visto a professora naquele encontro que eles fazem antes de começar o ano. Sim. Eles fazem um encontro. Isso, pra você vai ver a sala, né? a professora. Mas aquele negócio, oi, tudo bem? Prazer, sua mãe dele e tal. Sim, não tem grande conversa. Né? E ela me ligou e falou, eu preciso conversar com vocês a respeito do desempenho dele. Eu, ok, vamos. Foi eu e o pai, né, meu marido, né? A gente, assim, meu Deus, né? Chegou lá, toda aquela burocracia pra entrar na escola, sim, né? Aquela cerimônia toda. Aliás, isso é até legal, porque as escolas aqui são extremamente seguras, assim, não é qualquer um que entra. O que é legal, é por proteção. Exatamente, mas você fica, meu Deus, né? Você tem que dar o seu ID, tira a foto e chama a professora e confirma se você é você e põe o crachá, não sei o quê. Aí veio a diretora principal se apresentar, prazer, eu sou a principal. Eu falei, meu Deus do céu. O que esse menino fez? Aí chegou a professora e chegou uma terceira professora, que depois eu fui entender que ela era uma tradutora, né? E a gente foi pra uma salinha e eu assim, meu Deus, né, o que tá acontecendo? E aí a tradutora começou a falar em portunhol, não era bem um português, mas ela falou, olha, se vocês quiserem falar em português, vocês podem falar, se vocês sentirem a vontade em falar em inglês, vocês podem falar, mas eu tô aqui pra ajudar vocês e a falar sobre o desempenho e as necessidades do seu filho. A gente, ok, e a professora lá quietinha. Daqui a pouco a gente falou, não, pode falar inglês, a gente, né, entende um pouquinho, não tem problema. Ela, ok, vocês precisando, eu tô aqui. E ela ficou quietinha. E aí a diretora começou a falar, não, mas olha, seu filho teve assim, ok, a gente entende que tá chegando agora. E tem um programa aqui, né, que eles fazem pra crianças. Legal. Resumindo, toda aquela formalidade foi só pra perguntar se a gente queria colocar ele no ESOL. Só isso. E aí você assina aqui. Aí eu, ok, acabou de assinar, começaram a bater papo, a professora começou do nada a falar que o meu filho era uma criança maravilhosa, que ele era muito educado, que ele ia conseguir desenvolver muito, ela começou a falar muito dele, né? E aí a gente começou a... Passou o susto. Né? E o mais engraçado foi que ela falou assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Se vocês não toparem, tudo bem. Aí eu, ai meu Deus, o que vem agora, né? Ela falou assim, é que eu, né, a professora dele, ela tem um certificado pra ESOL, né? Tá. E ela falou assim que ela gostou tanto do meu filho que ela não queria que ele saísse da sala dela, porque parece que eles têm nesse programa, né, algumas diretrizes para tirar as crianças que estão na sala normal, vamos dizer assim, e para uma sala específica onde tem crianças que estão aprendendo a língua, né? E ela falou pra mim, eu tenho certificação do ESOL e eu gostaria de ficar com seu filho aqui, porque eu gostei muito dele e tal. Só que eu preciso que vocês aceitem e assinem o papel pra que ele permaneça na sala dele mesmo comigo. Pra não trocar isso, tem escola que faz o núcleo separado, seja do ESOL. Exatamente. O ESOL é o English as a Second Language. Então é uma unidade de apoio para crianças que vêm de outra cultura ou outro idioma e que o inglês seria então o segundo idioma. Então isso
eles identificam no começo, quando a criança entra. Existe um questionário que a gente responde se existe outro idioma, quando a gente entra na escola, no começo, enfim, existe outro idioma. Qual é o idioma padrão que se usa na tua casa? Na minha casa, como o Jeff é americano, eu coloquei inglês. Mas, obviamente, todo mundo que tá chegando vai falar, é português. Então, eles já sabem, isso é informado da professora. Então, fica ali uma estrelinha falando, olha, essa criança é o segundo idioma dele. Isso é super importante, óbvio, pra professora entender que ela precisa ser ou mais clara ou mais direta, ou ter um pouco de atenção maior na comunicação. Uma outra coisa que eles fazem, eu não sei se já fizeram com eles, mas às vezes eles pegam crianças, por exemplo, a criança nova que tá entrando e eles põem o buddyzinho, né, que eles falam, o buddy system, outro amiguinho ou uma amiguinha ele tem que um tem e fica junto pra ajudar pra criança, pra traduzir, o que é bem legal também. Também, ela falou isso. Eu gosto quando colocaram meus filhos, porque falam que eu sei português, ninguém fala português, não ajudaram ninguém. Falei, não põe meus filhos pra ajudar, porque não vai adiantar nada, Ela gente. disse exatamente isso, que ele iria ficar na sala com ela e que ele ia colocar um colega pra dar suporte pra ele. É bem legal, é bem legal. E virou o melhor amigo dele hoje. Ele é colombiano. Ah, que legal. Só que ele praticamente nasceu aqui, assim, ele veio de neném pra cá. Ah, que e legal. ele é fluente, né? E ele praticamente que ensinou meu filho a falar. E meu filho tá aqui faz menos de um ano e ele já tá 90% fluente em inglês. Que legal. Então, ó, a gente, assim, essa história, óbvio que isso aqui a gente acaba que se deixar vai ficar horas conversando, mas Sim. porque é um tema muito legal, é uma coisa que todo mundo tem interesse, é um medo comum, é um denominador comum, certo? Você tá fazendo uma mudança grande, você tem sua família e acaba sendo o medo da adaptação, quer dizer, tirando a parte de burocrática da casa e tal, e depois que eu fiz tudo isso, como vai ser a minha vida lá? Eu acho que é uma curiosidade geral, porque é algo que a gente não consegue controlar, talvez, né? É uma coisa meio desconhecida, né? Os nossos filhos são os nossos tesouros, né? Então tudo quer, que afeta você quer eles. proteger, você quer ter certeza. Então, a ideia desse vídeo, desse bate-papo, acabou a gente falando bastante disso, porque eu acho que talvez seja o principal fator que vai tranquilizar. Então, a ideia, e eu super te agradeço, assim, é legal. Imagina. Porque a gente fala tanto disso e é tão legal quando a gente se encontra, você fala, André, tá super legal, os meninos, eu quando vejo, eles estão bem, eles estão felizes, eles estão super adaptados, ainda mais criança, tira de letra. Então, apesar desse medo todo que a gente tem, a mensagem de novo é essa, né? Tem tudo pra dar certo, a gente respira fundo, dá certo, vai dar certo. E assim, essa coisa, a gente tem tanta proximidade com o professor, sabe? A professora nos busca às vezes, assim, tipo, eu queria falar isso do seu filho, peraí. Assim, eu tenho muito mais proximidade aqui até do que lá, assim, né? E assim, a proximidade é com a professora, não é exatamente com a diretora ou... É com quem tá ali com quem todo tá dia. Ali, e eu vejo que ela trata as crianças com individualidade. Então, assim, às vezes vem umas folhas arrancadas do caderno que ela faz à mão, que é focando pra ele, né? Não é aquela coisa geral, né? Ah, todo mundo vai ter que fazer a mesma lição. Né? Assim, elas têm essa autonomia aqui, você percebe que elas têm essa autonomia. E por elas terem autonomia, elas conseguem chegar mais perto da gente também e falar mais sobre o desenvolvimento da criança propriamente dita, né? Então, isso é muito bom. Gente, olha que legal, então. Eles são piquititicos, tá? A gente tá falando de daycare, certo? E a gente tá falando de comecinho de elementary. Então, a gente tá falando de 2 bebezinhos. Um tem 3, outro tem 7. Assim, ainda são bebês. Sim. Então, é uma idade que eu sei que dá frio na barriga. Então, a gente espera que com o depoimento aqui que a gente tá tendo, é real, é uma vivência, é uma experiência. Nem tudo é perfeito, mas que isso sirva, mais uma vez, para incentivar, para tranquilizar todo mundo que tá passando por isso. E, enfim, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem outros questionamentos, manda que a gente tenta responder. E eu vou falar com a nossa correspondente direta aqui de escola e a gente consegue pegar mais informações e dividir essa parte aí que eu sei que tem muita expectativa, muito medo. Tem bastante gente pedindo até pra gente fazer talvez uma reunião aberta, uma live. Acho que seria bem legal, um bate-papo. Eu tenho bastante coisa pra falar, que eu tenho 2 crianças pequenas. Tá vendo? Olha que legal. Né? Então, se é uma coisa legal, avisa. Tem bastante gente pedindo e acho que podia ser divertido e legal. Uma coisa leve. Eu tenho experiência da escola pública e da particular, né? Porque o pequenininho tá no daycare, que é uma preschool, né? É particular. E eu tenho experiência da pública, né? Da particular, se eu puder resumir, já sei, todo mundo fala, falam que aí todo mundo é seco com as crianças, que não tem adaptação.
Eu digo que não, gente. Não, ele teve adaptação, a professora abraça, pega ele no colo. Isso da escola particular. Eu também tive no berçário, né? No daycare. Super fofinhas, assim. Super. Olha que legal. super. Vamos ver se a gente marca, então, talvez uma live, uma reunião aberta, trazer isso, porque eu acho que é um tema super legal. Vai ficar famosa. Mas é que é um negócio tão legal, assim, e por mais que eu fale, eu acho que a experiência de vocês é que tem mais validade, porque vocês que estão passando por isso agora. Sim, eu passei pela minha adaptação faz 20 anos atrás e meus filhos já nasceram aqui. Não que eu não saiba, mas não é a mesma adaptação. Sim. Então, essa eu acho que, né? a real, assim, experiência é de vocês. Enfim, super obrigada mesmo, de novo. A gente tá aqui bagunçando a casa, mas quem sabe a gente ajudou alguém hoje. Sim, com certeza. Eu ia ficar muito feliz, né? Porque eu acho que era o que me dava mais medo, era essa adaptação, era escola. Eu sempre valorizei muito o trabalho do professor da escola. Eu falei, gente, pra onde eu tô indo, né? Mas eu não sinto arrependimento nenhum, assim, tô muito satisfeita, de verdade. Olha que legal. Essa é a ideia. escola aqui é muito legal, gente. A escola aqui é muito legal. Meu filho estuda na escola XYZ lá de São Paulo. A escola aqui é muito legal. Eu só falo isso. Olha que legal. Mas então, isso que é o legal, essa é a essência. A gente vai falar mais sobre isso. Coloquem aí o que vocês têm de pergunta, manda pra gente que a gente responde. Quem sabe a gente faz uma reunião aberta, uma live, e aí a gente consegue trocar um monte de informação, porque eu sei que essa é a dúvida de todo mundo, esse é o medo principal, o receio, talvez, de todo mundo. Com certeza. Então, obrigada de novo, Imagina. que a gente tenha conseguido esclarecer um monte de dúvida e tranquilizar quem tá agora fazendo essa decisão.